Na verdade, uma transmissão que foi intrigantemente interrompida. Estávamos chegando no final da transmissão a respeito de Daniel 3, quando de repente, a transmissão simplesmente parou. A verdade é que estão acontecendo coisas de dimensão bíblicas hoje em dia. Vocês podem ter certeza que o que está acontecendo hoje é de uma dimensão maior do que muitas das próprias passagens descritas nas Escrituras. Tamanha revelação e tamanho cumprimento das profecias. E é por isso que essa transmissão é tão importante. E é por isso que é tão importante você compartilhar, você deixar o seu like e você começar a entender o verdadeiro espírito das profecias. Eu digo para vocês, é verdade que nós temos muitas pessoas do nosso lado. É verdade que o povo de Israel é um povo forte e abençoado pelo Criador. Mas eu digo para vocês, o que a gente está vendo do outro lado, as ameaças crescentes, como que todas essas ideologias perigosas, sombrias, de ódio, elas estão adentrando todos os setores da nossa sociedade. E eu digo novamente para você que está assistindo, aquela pessoa que diz, não, eu sou contra a guerra, eu sou a favor da paz, me dói o sofrimento dos inocentes no Irã, em Gaza, em Israel, no Brasil. Excelente. Mas o que nós estamos vendo é algo muito diferente. E se você tem um pouco de sensibilidade espiritual, você deve estar percebendo que todo esse grupo, todo esse movimento gigantesco, ele não tem esse sentimento de piedade por ninguém. São as mesmas pessoas que relativizam e tiram a importância de pai e mãe. São os mesmos setores que a gente sabe que minimizam a importância da vida de um bebê ou de um feto, mesmo que ele tiver 8 meses e 364 dias. São os mesmos setores. Ou seja, são pessoas que não têm piedade de crianças. São pessoas que não têm piedade de absolutamente ninguém. Porque se tivessem piedade de criança, seja lá onde for, teriam piedade de um bebê de 8 meses, 364 dias, que é executado de uma forma que é proibido em certos países, no exterior, de se matar até mesmo um boi ou uma vaca. Prestem bem atenção. Não estamos falando de algo voltado somente ao povo de Israel. Até porque se você acredita nas Escrituras, se você é judeu, é cristão, ou não tem religião, mas acredita no que está escrito nas Escrituras, você sabe muito bem que esses valores representados hoje por Israel, não porque todo Israel represente e realize esses valores, mas é porque assim foi estabelecido pelo Criador. Os inimigos de Israel, não é que eles são inimigos simplesmente do Estado de Israel ou do povo judeu. Não! Eles são inimigos de todos os valores representados pelo povo de Israel. Então presta bem atenção nisso que eu vou dizer. Não pensem que quem fica parado comendo pipoca, assistindo, torcendo para o lado, vai escapar ileso. Não vai. Não vai escapar ileso. Sabe por quê? Porque esses momentos históricos, eles estão aqui para testar povos, nações
indivíduos. As pessoas acham, eu torço pelo lado certo, eu tô salvo. Não está. Não está, não. A torcida passiva, ela é melhor do que a ação nociva. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas, ainda assim, é basicamente aquela atitude do quem cala consente, ou como dizia o grande Martin Luther King, o que mais me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Por isso eu vou falar para vocês, e eu estou falando de alma, eu estou falando de coração, eu sei muito bem o que eu estou falando. Quem ainda não curtiu, curte. Não custa nada tocar um dedo, porque se a pessoa tem a dificuldade de tocar um dedo no like para ajudar mais um filho de Deus a ter uma informação correta, eu garanto que essa pessoa vai ter bastante dificuldade perante o julgamento divino. Eu garanto, porque a pessoa que é egoísta ao ponto... para compartilhar as coisas, para curtir. Gente, é de graça, tá? E vocês não perdem nada fazendo isso. Compartilhem. Compartilha. Pega agora o link. Você que foi preguiçoso. Meu irmão querido, minha irmã querida, você que foi preguiçosa, você que só pensou em você. Vai lá agora. Pega o link. Compartilha no grupo da família, compartilha no grupo dos amigos, compartilha no grupo dos inimigos. Compartilha. Chama mais pessoas. Se você quer ser parte da reviravolta. Compartilha principalmente para os inimigos, porque não tem nada pior para o inimigo do que você fazer o bem para ele. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou começar com essa fala. Primeiro eu quero agradecer ao meu amigo Ruslan Sgurski pela força, pela tzedakah para o nosso movimento. Que a Hashem abençoe você, a Ju grandemente e toda a nossa mishpachá. Prestem bem atenção, é isso mesmo que se diz. Muito bem, Conceição. Vou compartilhar agora mesmo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, minha gente. O mundo não entendeu o nome dessa guerra, não. O que eu vou falar para vocês agora é grandioso, é forte e é real. Qual que é o nome dessa guerra? Qual o nome que foi dado? Kelavi Yakum. O Reari Itnassá. Leão e Ascensão, não é lá, falaram aí os canais de televisão. Leão e Ascensão. Leão e Ascensão? Por que será que esconderam o verdadeiro nome dessa ação? Por que será? O que será que interessa CNN, Globo, essa lixarada toda, essa imundiça? Mundiça, igual diz lá no Nordeste. Mundiça! Por que será que eles esconderam o nome e traduziram errado? E, infelizmente, muitos irmãos e irmãs caíram nessa. Olha lá, Tito, meu querido, eu vou dizer para você, você está enganado, você está errado. E nem pela visão cristã verdadeira você está certo. Sabe por quê? Não, porque o Messias já fez coisa nenhuma. Quando chegar lá em cima, o Todo-Poderoso vai ver como é que você tratou a sua mãe, como é que você tratou a sua esposa, como é que você tratou os seus filhos, entendeu? E pode ter certeza absoluta que Yeshua, Jesus, que era um judeu que falou em cima da Torá, ele nunca negaria a Torá, que tem nos 10 mandamentos: honra o teu pai, não testemunha em falso, não cobiça a mulher do próximo. É por isso que o nosso mundo está nessa situação, é por isso que as pessoas de Deus estão paradas olhando, enquanto as pessoas do mal, das trevas, estão avançando porque elas se mobilizam. Precisa tirar esse discurso de, o Messias já fez, o Messias vai fazer. Não vai, nenhum Messias fez por nós. Se ele traz ensinamento, seja lá quem for, maravilhoso. Mas o que agora você e todo o Brasil precisa aprender é que existe uma mobilização, e isso está nas próprias escrituras que vocês têm. E eu falo agora para os pastores, aqueles pastores que está escrito em Ezequiel 34, aqueles pastores falsos que comem a carne das ovelhas ao invés de pastorear as ovelhas, diz Ezequiel 34. Tem muito pastor que pula esse capítulo, é o capítulo proibido.
E tem muito pastor bom, irmão meu, amigo meu. Mas tem muita gente ensinando errado. O Todo-Poderoso diz: eu vou pegar os pastores que apacentam a si mesmos. Ezequiel 34, muito pastor pula isso aqui. Capítulo proibido. Eu vou apacentar minhas ovelhas, porque tem pastor que só quer pastorear a ovelha gorda. Porque tem pastor que só quer pastorear pelo dinheiro. E fica ensinando essas coisas. Seja passivo, seja passivo. É por isso que o mundo está como está. E agora eu vou trazer para vocês, agora eu vou trazer um ensinamento importante. Gabriel Rocha, que a Hashem te abençoe grandemente, Todarabá pela sua tzedakah. Vamos lá. Ó, eu vou aproveitar aqui. Não tem nenhum insuportável na live. Eu quero que todos meus irmãos e irmãs, ó, vocês me desculpam, que eu tô tirando toda a maquiagem, todo o filtro, entendeu? Porque hoje o mundo precisa disso. Parem de falar que tem gente indesejada na live. Parem de falar isso, aprendam a lidar com a realidade. Essas pessoas que estão vindo falar asneira aqui, elas representam hoje 60, 70% da humanidade. Se você não conseguir olhar essa pessoa na cara, ver as ofensas dela e conseguir colocá-la no lugar dela, você está perdida. E eu também. Obrigado, Monique, que a Hashem te abençoe grandemente. Todarabá. Nós precisamos aprender a olhar para a cara dessas pessoas, desses seres imundos, desonrados. Como o rei Davi olhou para o Golias. Eu fico pensando hoje, quanta gente aí comentando nas redes sociais ia falar para o rei Davi: não, rei Davi, deixa ele para lá. Vocês precisam aprender de uma vez por todas, mudar esse paradigma religioso. Vocês estão tudo errado. Por isso que a gente está indo para o fundo do poço. Vocês estão sendo enganados. O mal está na frente de vocês. Não, não discute com o mal. Não, finge que o mal não está aqui. Bloqueia ele, sabe o que acontece? Ele aparece na casa de todos vocês com uma metralhadora na cabeça. E aí? E já estão fazendo isso aqui no Brasil através das leis. Parabéns, Conceição. Parabéns, parabéns. Por ter compartilhado. Eu quero ver todo mundo compartilhar. Todo mundo compartilhar. Tem que parar com essa história aí. O mundo, Deus está falando pra gente. Eu vou falar do nome da guerra. Posso falar, Lady Lau? Deve. Vamos lá, atenção. Eu vou mostrar pra vocês. E tem muito rabino amigo meu, queridos. Mirra, Dudu, Elial, Yaakov, amigos queridos. Estão falando o nome errado. Estão falando o nome errado. Caíram na tradução errada da CNN. Vou explicar qual é o nome. O nome é o seguinte. É um versículo do capítulo 23 do livro de Vaikra, Levítico. Ele diz o seguinte: Ren, Am Kelavi Yakum. Um povo vai se levantar como leão. O Ravit Nassá, e ele vai se erguer, ele vai se levantar como um leão jovem, um leão adolescente. Isso ela vi. O Reharit Nassá, e ele vai se erguer, ele vai ser enaltecido como um leão. Onde é que está o erro da tradução? Obrigado, Monique. Boa. Obrigado, Fabrício. Coloca a voz. Obrigado, Glaucio. Boa, Conceição. Vamos ensinar aí o pessoal como é que se age. O que é o filho de Israel? Vou ficar esperando, vou ficar comendo pipoca. O versículo 24 do capítulo 23 de Levítico diz: um povo se levantará como um leão jovem. E como um leão adulto, ele se enaltecerá. Aqui fala das guerras do povo de Israel e vou dizer uma coisa incrível para vocês. Ramchal foi um dos maiores rabinos. Ele viveu na Itália, onde meus antepassados paternos viveram também.
Ramchal disse o seguinte no comentário dele. O Ramchal viveu mais ou menos no ano 1700, 1600 e tanto. Ele disse o seguinte: este versículo, essas palavras, se referem à guerra de Gog e Magog. Ramchal falou isso. Esse versículo, essas palavras, se referem à guerra de Gog e Magog. Sabia disso? Não sabia disso. Agora, o que é importante nesse versículo aqui? Eu vou dizer para vocês. Se a gente não fizer a nossa parte, eu vou pedir para todo mundo colocar aí uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, para a gente aumentar o algoritmo disso aqui. Porque eu vou dizer para vocês, sim, existe uma censura aqui nesse país e ela não é de hoje, não. Querem calar a boca de Israel há muito tempo. Não foi à toa que a nossa live caiu no meio. Não foi à toa que caiu no meio. Eu digo para vocês, aqui é para ter 10 mil pessoas assistindo isso aqui. E não papo furado do monte de enganador aí, de pastor que pastoreia a si mesmo. Eu vou pedir para todo mundo colocar uma palavra agora aqui. Um abraço, shalom, escreve todo mundo shalom. Pronto, shalom. Ou escreve leão. Escrevam Allau é demais. Allau é demais. Olha lá. Não vejo vocês religiosos assim agir assim como o Brasil. O país sendo roubado e uma violência pavorosa dentro do país. Inocentes morrendo, vocês só defendem e só falam em outros países. Kátia, você é uma hipócrita. Você é uma hipócrita. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Se não for, agora eu vou falar aqui o que eu sempre falo para os meus alunos judeus. Kátia, hipócrita. Se não fosse os evangélicos aqui no Brasil, tá cheio de pastor safado. Mas tem muito mais pastor digno. Falo para você, sua hipócrita. Se não fosse os religiosos aqui no Brasil, os bons religiosos, isso aqui já tinha ido pro saco. 70 palmos abaixo da terra com cal, há muito tempo. Sabe por quê? Porque nas suas universidades, os seus professores estão ensinando as pessoas a se comportarem como meio quilo de carne, que só ficam colocando fumaça para dentro e para fora. Desrespeitar pai, desrespeitar mãe, desrespeitar mais velho, ser vagabundo. Entendeu? São vocês que estão causando essa destruição da humanidade. Por isso que eu não chamo vocês de progressistas. Porque aqueles que transformam o ser humano... Gente, demorou muito. Demorou muito para a humanidade evoluir, para as pessoas pararem de se comportar como bicho. Sexo é bom, dentro dos limites. Tudo é bom, comida é bom. Mas vocês estão fazendo a humanidade regredir. Vocês. Não vem falar dos religiosos, não. Vocês estão tirando a dignidade da raça humana. O que você é? Eu sou eu sou... Meu amigo, o ser humano se define pelo buraco que ele usa para fazer relação sexual? É o que vocês estão fazendo. Vocês estão transformando o ser humano num ser sexual. Hipócritas. Assim você não tem mais estudiosos, você não vai ter médico, você não vai ter engenheiro, você não vai ter nada. E é isso que está acontecendo com o Brasil. É daí que vem essa violência toda. Pessoas que só estão pensando em matéria, 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 matéria. Olha outra pessoa como se fosse um pedaço de carne para usufruir dela. Sabe quanto que me importa se aquela pessoa deita de cabeça para baixo? Não me importa. Porque eu não olho a pessoa pela sexualidade dela, eu olho a pessoa pela essência dela. Não quero saber se essa pessoa na minha frente é bi, tri, trans, bípede, não importa. Mas vocês transformaram a sociedade nisso. Vocês e os seus ídolos, que daqui a pouco vão cair, já estão caindo. Estão cavando a própria cova. Os seus ídolos colocaram a população brasileira uns contra os outros. Eu vi isso com os meus olhos. Branco contra preto, homem contra mulher, hétero contra não sei o quê. Colocaram a violência lá em cima. Destruíram o que restava das famílias. Agora querem tirar a fé. Falar em nome dos pobres, seus sem vergonhas. Essa pauta é burguesa. Essa pauta de sexualidade é completamente burguesa. Eu conheço a quebrada, eu conheço a periferia, eu conheço o Capão. Quantas noites que eu passei ali, quantos irmãos e irmãs eu tenho ali, pessoas de fé, que se não tivesse a fé, já teria acabado tudo. Porque comida não tem, porque segurança não tem, porque a porcaria desses governos e movimentos hipócritas não chegam ali, só chegam ali para manipular pessoas.
Hipócritas. Vamos, amor, fala você aí. Agradece aí, Ieda. Davi Bayer Todarabá, que Hashem te abençoe grandemente, agradeci. Ieda, que Hashem te abençoe grandemente. Gabo Martins também, Todarabá. Ieda Damasceno de Andrade, Todarabá. E eu quero que a Kátia volte, eu quero que ela chame todos os parceirinhos dela aqui, todos. Todos. E parem de falar, ai, bloqueia. Não, a gente precisa pegar essas pessoas e colocar e encostar na parede. Eli Todarabá, que Hashem te abençoe grandemente. Todarabá. Olha lá, você não é judeu. Descompensado, sou descompensado. Sou descompensado com bandido. Sou descompensado, sabe por quê? Porque essa sua hipocrisia, que você quer cobrar passividade das pessoas quando estão denunciando, eu estou denunciando a pobreza aqui. Eu não sei onde você mora, moça, mas eu nasci no Oscar Freire. Entendeu? Eu nasci no Oscar Freire. E sabe para onde que eu fui? Onde que eu fui conhecer? Eu fui conhecer Parelheiros, eu fui conhecer Capão, Estrada da Cocaia, Campo Limpo, eu fui conhecer Paraisópolis e ter irmão em todo canto, sabe por quê? Porque eu me importo com eles, porque o meu mestre Moisés, ele saiu da cobertura, da suíte presidencial real do faraó e foi ajudar os escravos, diferente de você, sua hipócrita. Porque a minha religião é aquilo que diz Isaías, que você não conhece porque você é uma preconceituosa. Isaías diz qual é o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum é dar comida para o faminto, é dar teto ao desabrigado, é dar roupa ao nu. E se você não conhece a minha história, pesquisa antes de vomitar o seu preconceito nas redes sociais. E vai ver, vai lavar uma louça, vai falar com tua mãe, se é que você tem mãe. Eu acho curioso, né, essa moda. Você é hipócrita, você não defende seu país. Me conta o que você faz em defesa do seu país. Eu faço em defesa do Brasil. O que eu estou fazendo no Brasil? Eu tenho passe livre em Israel na hora que eu quiser. Eu estou aqui por opção, e você? Cala sua boca antes de colocar o dedo imundo apontando para os religiosos. E aqui eu falo ao lado dos meus irmãos cristãos, os bons cristãos também. Vai olhar os seus regressistas, o que estão fazendo com o ser humano. Amor, cala a boca agora e fala. Tá uma moda agora, né, do pessoal que não é do povo judeu, decidir quem é judeu e quem não é. Eu acho fantástico isso. Falou que eu não sou judeu porque eu sou descompensado. Eu queria ver o rei Davi na tua frente. Eu queria ver Moisés, da hora que ele chega lá na frente do faraó na tua frente. Você ia falar descompensado. Você é aquela que dá flor para o bandido, né? Conheço. Só que na hora H tá ligando pra PM. Ela ia achar Moshe super descompensado quando matou o egípcio que estava espancando o escravo. Sim, claro. Moshe também não era judeu pra ela, então. Óbvio, Moshe não era judeu. Davi não era judeu. Davi não era judeu, Saul não era judeu, Josué não era judeu. E Jesus, quando pegou o chicote e começou a dar nos mercadores na frente do templo, também não era judeu. Ninguém é judeu. Venham mais, eu quero mais gente igual você aqui, para expor as suas contradições, o seu ridículo. O que diz o nome da guerra, que não é nome da guerra, é versículo. Ele diz, um povo se levantará como um leão. Por que um povo? Porque a verdadeira redenção, ela não está sobre um indivíduo somente. Aqui no Brasil, a gente tem, infelizmente, pessoas que acham que tudo é o presidente. Não, não é tudo o presidente. E não importa se é de direita ou de esquerda, não é o presidente só. Não é o prefeito só. A verdadeira consciência da Torá, a verdadeira consciência espiritual, se refere a toda a nação crescer espiritualmente. Espiritualmente não é ficar igual essa moça pensa. Crescer espiritualmente significa confrontar o mal. Confrontar o mal é espiritual, viu? Confrontar a injustiça. Promover a justiça, dar pão ao faminto, teto ao desabrigado, roupa ao nu. Isso é a nação.
As pessoas pensam, e eu vou dizer, eu vou falar de novo, todos meus amigos, meus irmãos queridos, estão falando muita coisa boa, mas coisas erradas há muito tempo. O que estão falando? Estão falando o seguinte: vamos esperar o Messias. Vamos fazer mais mitzvot, mais preceitos, para o Messias chegar mais rápido. Está errado. Todo mundo tem que se transformar. Todo mundo tem que despertar dentro de si a sua centelha messiânica. A sua centelha messiânica. Esse é o ponto. E é por isso que a última guerra, a guerra de Gog e Magog, conforme o Ramchal falou séculos atrás, que se refere a esse versículo. Gente, quem lê essa passagem sabe que aqui está falando do final dos tempos. Pode ler. Levítico 24, 23, 24 e etc. A redenção só vai acontecer quando todo mundo despertar dentro de si a sua centelha messiânica. Todo mundo tem uma centelha de Mashiach, de Messias. Todo mundo. Inclusive essa mocinha aqui. Que deveria fazer igual eu. Porque vocês acreditem, eu estou fazendo aqui por amor a ela. Até porque caso ela tenha se esquecido dessa parte da Torá, Começou da eco, disseram. Começou da eco. Talvez ela tenha se esquecido dessa parte da Bíblia, que Deus fez o homem, todo homem, a sua projeção e semelhança. Disseram que tá saindo com eco. Eu acho que eu já arrumei aqui. Digam se tá com eco ou não, gente. E quando Deus diz que fez a projeção e semelhança, Deus não tem imagem. Ele está dizendo que todo ser humano possui uma natureza divina. Todo ser humano, não só um ser humano específico, um salvador. Todo ser humano tem o potencial divino. E Kátia, eu tô feliz que você continuou aqui e argumentou, ok? Você falou que eu te ofendi. Não, eu fui teu espelho. E eu quero que todos entendam, eu tô falando com todos, eu não tô falando só com ela, porque tá cheio de Kátia no mundo. Tá cheio, é o que mais tem hoje. Eu fui o teu espelho. Você entrou aqui. E você começou a ofender todos os religiosos. A partir do momento que você disse que os religiosos não lutam pelo Brasil, você ofendeu todos os religiosos. Você me ofendeu sem me conhecer. Põe o microfone aqui na mesa para conseguir. Aqui. Disseram que agora só tá com a minha pista que você tá tirando. 2 microfones abertos ao mesmo tempo. Alguém falou, gente, tá muito perto. Talvez é isso. É por isso que eu falei pra você. Então, sim, eu respondi do mesmo jeito que você falou. Sabe por quê? E, gente, aprendam isso, tá? Aprendam isso. Esse comportamento de uma parcela que se diz do progresso, que são do regresso, sabe por que eles têm tanta coragem de agredir? Porque a gente não responde à altura. Eu sou da paz. Mas justamente por ser da paz, eu não vou dar 1 centímetro para esses falsos pacifistas que se acham no direito de desmerecer todo mundo que pensa diferente deles, e na hora que você fala a mesma coisa, eles dizem você está sendo ofensivo. Repense as suas ações. Se você quiser aprender e você quiser discutir e argumentar, será bem-vinda. Mas respeite para ser respeitada. Porque se não for respeitada, você não vai encontrar capacho aqui. Pessoal, me digam se o microfone tá bom agora, por favor. Tá bom agora, gente? Gente, eu vou repetir para vocês. Eu vou sair dessa conversinha aqui, mas vou repetir. Eu não estou me alterando com ela. Eu podia ignorar 1000%. Eu quero ensinar para todos vocês que a gente precisa confrontar o mal. Confrontar o mal. Porque o mal está crescendo por causa dessa passividade de muita gente. Só isso. Vamos lá. Leão. Todo o erro, qual é todo o erro? As pessoas estão esperando, o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach. Não é.
Não é? Ai, mas o Rabino Yaakov falou, grande abraço para ele, irmão querido. Mas não é. Mas o Rabino Shimon falou, Rabino Shimon, meu irmão de alma, queridaço. Mas não é. Mas o Rabino Dudu falou, sinto muito, não é. Não é, o Rebbe não é o Mashiach. O Dudu falou isso? O Dudu falou, eu vou contar pro Licurgo, pro Tassos. Abraço pro Dudu, pro Tassos, amigos queridos. Vou fazer qualquer dia aqui um churrasco, um chulent aqui pros dois. Hã? Vamos lá. Gente, não, chama o Dudu aí, avisa pra ele, gente, de verdade mesmo. E de novo, viu, Kátia, tenho nada contra você, eu tô cheio de amigo, de tudo. Até no inferno deve ter amigo. Regressista, progressista, tudo. De verdade mesmo. Mas a gente precisa se fazer respeitar. E isso é um grande serviço ao Brasil, ensinar as pessoas isso. Tá bom? O Rebbe não é o Mashiach. O Rebbe não é o Mashiach. Não é. Vai continuar Grande falando Rabino. quem não é? Não, quem mais não é? Shabbatai Tzvi não foi o Mashiach. Para nós, Jesus não é o Mashiach e não foi o Mashiach. Quem mais? Quantos Mashiach apareceram? Ah, Marx era o Mashiach para os comunistas, não é o Mashiach. Bibi Netanyahu, que muita gente perguntou, não é o Mashiach. Certeza? Agora eu vou falar um negócio. Quem quiser aqui um corte, entendeu? Pra me zoar na internet, vai. Peraí, deixa eu focar direito. Vai. Quem quiser um corte agora, vale, eba! Vamos lá. Não importa quem é o Mashiach, gente, vocês não entenderam isso? Meu Deus do céu! Não importa quem é o Mashiach! Pra gente, não importa. Sabe por quê? Porque o importante, na realidade, é como é que isso reverbera dentro de cada um de nós. É o que a gente faz. É se cada um de nós desperta dentro de nós a sua dimensão Mashiach. O que é a minha dimensão Mashiach? Tem uma pessoa que a dimensão Mashiach dele é lutar pela justiça. O outro é abraçar as pessoas que estão com dor. O outro é fazer inventos medicinais para... Isso é a essência. Vocês acham realmente que Deus está muito preocupado se eu penso que o Mashiach é Jesus, ou é o Rebbe, ou é o rei Davi, ou é o Bibi? É uma compreensão muito infantil de Deus. Deus vai falar, você não acredita que fulano é o Mashiach, então você vai para o inferno. Gente, pelo amor de Deus! Isso não muda nada se você acredita em Jesus, no Rebbe, no Bibi Netanyahu, no Shabbatai Tzvi, no Corinthians. Em quem você acreditar, isso não vai resolver a dor no coração da tua mãe. O importante é você acreditar que você pode fazer alguma diferença no mundo. Que você pode trazer, nem que seja uma centelha de salvação para o mundo. Que a gente... Você tá aparecendo na câmera? Que eu só tô vendo eu aqui. Eu tô jogando a câmera. Quando eu falo, eu apareço. Minha gente, de acordo com... Eu vou falar aqui, e me desculpa de novo. Tudo que eu falo eu provo. Se quiser eu provo. Mas de acordo com a essência da Torá das Escrituras, primeiro, quem é cristão não vai para o inferno porque é cristão. Pela Torá, pelos profetas. Não vai para o inferno coisa nenhuma. Vai para onde? Depende das ações dele. Se ele for uma boa pessoa, honrou pai e mãe, não foi hipócrita. Hipócrita está escrito nos profetas. Hipócrita Deus fala, eu não posso ficar no mesmo espaço que o hipócrita. Bom, e como Deus é o próprio espaço, coitado do hipócrita. Pela verdadeira mensagem da Torá, cada pessoa nasceu em uma situação específica.
Uma pessoa nasceu judeu, outro nasceu católico, outro nasceu na China. O cara que nasceu na China, que culpa que ele tem, que ele foi proibido de aprender sobre Deus? O cara que nasceu na União Soviética, morreu na União Soviética? O que realmente Deus se importa é, você foi o Messias para o seu pai? Você foi o Messias para sua mãe? Você deu atenção para seus filhos para fazer a lição de casa? Você esculachou os seus filhos, que está cheio de pai e mãe, esculacha os filhos na frente de todo mundo? Você foi bom com sua esposa, com seu marido? Você foi honesto no seu trabalho? Você foi o Messias. Você viu um bichinho na rua ali, um cachorrinho foi lá, acudiu o bichinho, viu uma ave com a asa quebrada. Eu quero ver, será que essa Kátia, a turminha dela, faz isso? Eu conheço muito religioso que faz isso. Por quê? Porque faz parte da nossa formação. Olha, tem um bicho com a asa quebrada no meio da rua, eu preciso ir lá pegar. Ah, mas vai me dar nojo, não importa. Aí você vai ser o Messias. Aí não importa se você é católico, acredita em Jesus, se você é judeu, se você é judeu e acredita, né, que é o espírito do rei Davi, se você é rabado e acredita que é o Rebbe, não importa. Não é isso que é importante. Por isso tem gente que fala assim, ah, você nega, eu não nego coisa, se Jesus aparecer agora, que era Jesus, falar, tá bom, beleza, que bom que o senhor chegou, legal. As pessoas não entendem que a compreensão judaica de Mashiach é muito diferente da compreensão cristã de Mashiach. Primeiro, porque independente de quem seja Mashiach, na compreensão judaica, Mashiach não é Deus, não é um ser divino, é um homem. Um homem. Então, dentro da compreensão judaica, não importa se é Jesus, se é o Rebbe, se é o Shabbatai Tzvi, se é o Benjamin Netanyahu, se é o Rabino Ventura. Ó, lancei uma bomba. Uou. Exatamente. Não importa. Ok? Isso é extremamente importante. Agora, o que importa? É agora que eu quero chegar. E aí a gente vai chegar na pedra. Porque a gente não está fugindo do assunto. Estamos em Daniel 2. Depois do 2 vem o... Até onde me consta o 3. Se nada mudou, se Muito o bem. presidente Daniel, não mudou isso ainda 2 também. e 3. A gente não vai fugir da passagem, a gente vai falar da pedra. Qual é a pedra que derrubou aquela estátua? A estátua do sonho do Nabucodonosor. Boa! Ontem, na última live a gente foi derrubado bem na hora que a gente estava falando sobre a estátua e sobre o que ia destruir aquela estátua, que eram todos os reinos, e o último reino que era o reino de barro misturado com ferro. Misturado com ferro. Dá uma recapitulada pro pessoal sobre o que é o reino que mistura barro com ferro, só para eu vou dar uma lida aqui, porque em Daniel ele fala no versículo... Só um minutinho, tô achando aqui. Jihad ya habibi, kifak ruhi? Allah mak, tfaddalu. Ó, Kátia, sabe quanto amigo? Eu falo árabe, filha. Você não deve nem saber falar o sotaque da cidade do seu lado, de Pinda. Bora lá falar de coisa branco, boa. Preto, árabe, muçulmano, ateu, judeu. A diferença é que pra mim é real, entendeu? E pra você é discurso, igual todos os seus líderzinhos. Fala, meu amor. Diga. Vamos lá. Estamos em Daniel 2, versículo 40. Vai. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele também quebrará. E o quanto, quando vi o pé da estátua e seus dedos, em parte de barro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, misturado. Haverá alguma coisa da firmeza, da dureza do ferro,
e também do lodo do barro. E como os pés eram parte de ferro e parte de barro, assim também este reino terá uma parte frágil. E ele fala no 43, mas o ferro e o barro, eles não se misturam de verdade. É uma ligação superficial. Como a gente falou na outra live, era muito curiosa e tinha muita relação com o que acontece agora quando progressistas, regressistas, que se dizem defensores das mulheres, defensores das causas LGBTQIA+, defensores de valores, teoricamente, de uma sociedade moderna, se associam com radicais extremistas islâmicos que pregam uma jihad, na qual o que é a jihad? É a batalha islâmica na qual todo mundo que for infiel deve ser morto. Exato. Como esses dois polos se unem? Como esses dois polos se unem? Jihad Habibi, não estamos falando de você, é outra jihad, esse jihad aqui é da paz. Sadi. Não estamos... Não. Ana arifak. É muito importante falar isso, gente. A gente está falando aqui das pessoas que pregam a jihad. Visão que pregam radical. Exato. Exato. Aqui a gente chegou nesse ponto impressionante, porque eu vejo muita gente falar o seguinte: sabemos quem é a cabeça de ouro. A cabeça de ouro do sonho do Nabucodonosor era quem? Ele mesmo. Próprio Nabucodonosor. O próprio Nabucodonosor. Tá, mano? Ya Albi, Yayuni. O próprio Nabucodonosor. O Tórax. Ah, ele falou que tá aprendendo Yiddish. Sim, tá aprendendo Yiddish. Eu falo, sabe, Habib, quantos amigos que eu tenho, você sabe quanto que eu gosto da cultura, faz parte do meu sangue também. Vai Masri. E assim é. Na hora que as pessoas entenderem tudo que a gente tem mais em comum e tiverem coragem de enfrentar quem está disseminando ódio, a gente vence. Por isso que o nome dessa guerra é tão importante. O tórax. Tórax era de prata. Quem era? Pérsia. Irã. Olha que incrível. Depois, cintura, cobre. Quem é? Grécia, Yavan. E as pernas de barro. Não, ferro, as pernas de ferro. As pernas de ferro, Roma. E depois os pés misturados. Barro e ferro. E aqui a gente tem uma questão que ela é... O que é barro e ferro? Agora eu digo para vocês. Quando o profeta... Gente, tá falando profeta Daniel. Quando o profeta diz que vai ter uma mistura ali, e que é essa mistura que vai ser vencida pela pedra, pelo reino que vai ser eterno, que não é do homem, é de Deus, é por todos os homens, é por todas as mulheres. Mas está dizendo que esse último aqui, é esse último que vai confrontar direto, tanto que ele vai ser vencido. Quando diz, posso ficar de pé, essa câmera me acompanha, meu Deus do céu, eu começo Calma! Calma, homem de Deus! Oh, vai, Glória, pode levantar. Glória. Pode levantar. Ô, Glória! Gente, é sério. Não, quando o profeta diz que é uma mistura, meus amigos, se preparem para a mistura mais absurda do mundo. Eu digo para vocês, se fosse 10 anos atrás, eu ia falar, que mistura que pode ser? Que mistura vai ser? Vai ser chinês com argentino.
Realmente era uma coisa Que mistura? inimaginável. Que mistura? Vai ser Palmeiras com Corinthians. Que mistura que vai ser? Gente, a mistura mais absurda do mundo a gente tá vendo hoje. Isso tá dividindo a humanidade em dois grupos, cada vez mais claros. Eu nunca podia imaginar uma coisa dessas. Hoje a gente vê pessoal que diz, eu sou LGBT, GLBT, LBGT, todas as letrinhas. Com a bandeira lá do Hamas. Ai, Hamas. Hezbolando. Tá louco? Tá maluco isso por quê? É tanto ódio de Israel, é tanto ódio dos judeus assim? Porque não... Você tá defendendo a pessoa. Se você estiver em Gaza, lá, e você for LGBT, BTGL e tudo mais, que pra mim é meu irmão e minha irmã do mesmo jeito, saiba. Mas pra mim não é o que define a pessoa. Mas se você for pra Gaza, você não vai sobreviver 5 minutos. Vão pegar você e vão jogar do terceiro andar e te apedrejar, meu amigo. Se for pro Irã, que loucura! Esses caras aqui no Brasil, eu digo, é gente imunda. E falo de novo, pra mim o cara é ateu, não é imundo, é uma pessoa que, pra mim, ele não entendeu, mas não é mal. A pessoa é muçulmano, não é imundo. Por que é imundo? É árabe, é católico, é do santo, é sem... Então, seres humanos podem ser maravilhosos. Mas esses caras aqui no Brasil, que aqui estão falando aborto. Aqui estão fazendo toda a campanha contra a igreja, porque no Brasil a maior religião tem a igreja. Né? Os evangélicos, para falar, vamos ser claros. Esses mesmos caras aqui falam, Estado laico. Mentiroso, você não quer Estado laico. Você quer destruir esses valores aqui. Porque lá você apoia quem? Lá você apoia Estado fundamentalista, extremíssima direita de verdade, ditador, Estado teocrático, homofóbico, misógino, antissemita, antisionista, anti-ocidente, e apoia. Por isso que eu falo, aqui é o mal. Porque isso diz muito sobre essas pessoas, porque se elas são capazes de odiar tanto os valores judaico-cristãos a ponto de abrir mão da própria existência e defender pessoas que iam querer elas mortas. Desculpa te interromper, meu amor. Jihad Salah, olha o que ele falou. O meu nome verdadeiro, Esmak Hakika, Esmak Mazbut, Daniel Musa. Daniel Musa, sabe o que é Musa em árabe? Moshe, Moisés. Eu sou lá da Síria, de Qura Wasi, Síria. Eu queria pegar o barbudão lá. Eu queria pegar aquele hipócrita daquele não sei o que das relações exteriores, falar seu imundo. Você não se importa com Idlib na Síria? Foram assassinados 500.000 árabes sírios sunitas. Por quem? Pela República Satânica do Islã. Não é o povo iraniano. É aquele governo. Mandou Hezbollah ali apoiar o regime do Assad, matou 500.000 pessoas. Sabe onde que eu vejo isso? Eu vejo na mídia árabe, eu vejo nas mídias sociais. Mas o lixo lá do não sei o que das relações exteriores e o seu... Esses aí fingem que não sabem o que está acontecendo. Fernanda, estou focando no tema, tem um homem sírio aqui, você não consegue entender, minha amiga, minha irmã, um homem sírio aqui, que representa carnalmente a hipocrisia de tudo que está acontecendo. A vida real é o nosso foco, gente. Se a gente não encarar a vida real, se a gente não souber valorizar as pessoas, a realidade, a gente não vai ser a pedra que derruba a estátua do Nabucodonosor. A gente precisa realmente quebrar esse padrão, gente. Vamos. Aí vem essa loucura. Aí
aí vem essa loucura, essa é a mistura atual. É a mistura mais absurda da história. Sim, o Gerard tá confirmando o que você falou e diz que ele perdeu muitos amigos por causa disso. E eu sei disso. Celso Amorim, vem aqui na minha live falar comigo, Celso Amorim. Eu vou te perguntar, por que você não moveu uma vírgula, Celso Amorim, pelos nossos irmãos sírios? Vidas sírias não importam, Celso Amorim. Lula, vidas de Idlib não importam? Celso Amorim, 500 mil civis mortos no Iêmen também, 1 milhão, nessa época, 1 milhão. Não importam as crianças no Iêmen? Enquanto os Houthis estão aterrorizando toda a população? Os drusos da Síria implorando para Israel invadir para salvar eles. Os cristãos da Síria também. Cristãos do Congo, cristãos da Nigéria, cristãos do Sudão. Onde é que estão aqueles padres falsos, igual aquele Fábio Marinho? Ou aquela vereadora vavavá, sei lá o que, da Goiânia. Povo maluco de ter votado uma mulher dessa. Você quer ser satânica, minha filha? Seja satânica. Mas vem tentar se apropriar de um discurso cristão para tentar invalidar Israel e defender quem? Os caras que estão degolando cristão ou vereadorazinha, vavavá? Estão degolando cristão, você não abriu a boca e você vem dizer que a gente não é Israel? Não, você que não é cristã. Você que não é cristã. Jesus ia ter vergonha, ele ia pegar o chicote em cima de você, com certeza. A pergunta é... Olha lá, eu até hoje não consigo acreditar em todas essas mortes. Eu acompanhei tudo. Torturas, crianças saindo da prisão. Gente, eu fico possesso com esse Celso Amorim, com esse Lula e com essa cambada. Eu fico possesso com eles. Se eles realmente estivessem preocupados com as crianças de Gaza, eles estariam também com as crianças de Israel. Eles estariam também com as crianças da Síria, que é do lado de Israel. Eles estariam também preocupados com as mulheres do Paquistão, que são dezenas de milhões que vivem apartheid de gênero. Eu fico possesso. Vejam o que ele está falando. Olha o que ele está falando. Máquinas de tortura. O Lula deu medalha de condecoração para o Assad, que está agora na Rússia. A Israel vence o cara, e toda essa tropinha aí contra Israel. Uau! Quem é a pedra? Qual é a pedra que vai derrubar? Está escrito no profeta Daniel, capítulo 3, que vai sair uma pedra lá. De onde vem essa pedra? Vamos lá. Daniel 2:45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, e ela esmiuçou, destruiu o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. O sonho é certo e a interpretação de Daniel fiel. Agora, a pergunta que todo mundo faz. Quem? Ou, a melhor pergunta, o que é a pedra? O que é a pedra? O que é a pedra? Amor, senta só por causa do foco. Eu vou sentar. Primeira coisa que é muito importante a gente ver. Fernanda querida, que a chama abençoe. Eu entendo plenamente, eu vou falar. Às vezes eu dou uns... Não é para o indivíduo, entendeu? Você é uma irmã, tá sempre aqui. É que é muito importante a gente mudar certos paradigmas. E eu te agradeço. E que a chama abençoe você aí em Israel. Todo o povo de Israel. E todas as pessoas de bem. E todos os amigos do nosso irmão aqui, Daniel Mussa. A grande pergunta aqui é quem é a pedra? Os cristãos vão dizer, eu sei quem é, é Jesus. É Jesus. O Rabado vai dizer, é o Rebbe. Quem mais?
Chabetaístas vão Os dizer... chabetaístas que não existe mais, mas lá na época, falaram, é o Shabetai Os comunistas vão falar, é o Marx. Mas aqui, minha gente, tem algo extremamente importante. Muito importante mesmo. Essa pedra, ela não veio do nada. As pessoas sempre se focam na pedra. Não, tudo bem. Tem um versículo do Salmo que diz: Even ma'asu abonim haitar erosh pinah. A pedra que foi desprezada. Atenção. A pedra que foi desprezada pelos construtores, ela vai ser a pedra angular. Vai ser a principal pedra dessa construção. Aí, cristãos dizem é Jesus. Foi desprezado. Irmãos do Rabá dizem é o Rebbe. Ele não foi desprezado, mas... Ok, não sei. Qual que é a interpretação deles, eu respeito e está tudo bem. Mas tem uma questão importante aqui. De onde veio essa pedra? Essa pedra não veio do nada. E vou dizer para vocês. Quem vai falar para vocês de onde veio a pedra é essa moça aqui. Minha Malcá. Minha rainha. De onde veio a pedra? Vai. É muito importante quando a gente vai estudar Torá, estudar o Tanar, estudar os profetas. A gente precisa fazer um estudo e uma interpretação sistemática, porque o que um profeta diz não pode estar dissociado do que um outro profeta diz. Então, vamos ouvir o que Ezequiel fala na profecia dele, Ezequiel 36. Só uma coisinha, amor. Uma outra coisa. E o que ela falou que é extremamente importante. Se lembrem que a pedra, ela não vem do nada, ela não vem do vácuo. Onde é que a pedra aparece a primeira vez? Na Torá. Eu quero que vocês escrevam aqui. Isso aqui é o povo brasileiro. O povo brasileiro tem 50 milhões de descendentes de judeu. Onde está escrito na Torá? Primeira vez sobre pedra. Vamos ver. Marcina, Yeshua foi contra você. Você é o fariseu do Yeshua. Você não está entendendo? Se eu tivesse lá e eu visse que alguém ia crucificar qualquer pessoa por causa de religião, eu ia enfiar uma bicuda no daquele sumo sacerdote safado. Você provavelmente, pelo seu espírito que eu já estou vendo aqui de querer colocar um contra o outro, você é o cara que ia ficar lá, Barrabás. É você, o fariseu do Yeshua. Primeira vez que aparece pedra na Torá. Quem sabe? Ei, Célia, uma das nossas grandes alunas. E seu marido Shimon, queridos, aliás, quem quiser participar das aulas com a Célia, com o Vitor, com o Jorge, venha aprender de verdade. Aprender. Mas eu já aprendo no vídeo do YouTube. Meu amigo, o vídeo do YouTube não é para se aprofundar. Você vai fazer uma cirurgia se você ficar aprendendo a assistir lá, como é que chama lá? Minissérie da televisão? Não vai. Você quer aprender de verdade? O cara para ser médico, ele vai ficar 6 anos na faculdade. O cara para ser advogado, aí para estudar Torá, eu vou ver filme do YouTube. Venha! Qual que é? 9.300, 69.900. Tá na descrição da Tá na live. descrição. A pedra. Eu gosto de ver as pessoas falando. A pedra, a primeira vez que aparece a pedra. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, não tem problema nenhum. Alguém falou Abraão, eu não estou lembrado de Abraão com pedra. Sim, tem a história do Isaac, que foi colocado em cima, mas não tá. Pedra lá não é central. Jacó. Jacó sai da casa do seu pai, ele está fugindo do irmão dele, Esaú. E aí está escrito o quê? Presta atenção, vem. Presta atenção. Aí, Jacó foge, o irmão dele quer matar ele, quer assassinar ele. Aí ele foge. De repente ele chega lá numa montanha. Dizem que é o Monte Moriá ali, viu? Dizem que é
Jerusalém, o lugar onde é o Muro das Lamentações. Ele deita. E o que está escrito ali? Presta atenção para vocês entenderem, começar a entender como estuda a Torá de verdade. O que está escrito ali? Presta atenção, vocês vão gostar demais. Espero que a Kátia esteja aqui, de verdade mesmo. Yaakov pega pedras. E ele coloca uma pedra como se fosse um travesseiro. Ele pega uma pedra e põe lá na cabeça dele, uma pedra. Por que está escrito pedra? Começa daí. É assim que é a Torá. A Torá tem gatilhos. Aí ele tem um sonho profético com a escada que conecta o céu e a terra. E anjos subindo e descendo. Quando ele acorda, ele fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vem a câmera, suba, 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 câmera! Ele diz, meu Deus. Que lugar temível esse lugar aqui. Em Zequim, Beit Elohim, aqui é a casa de Deus. Templo de Jerusalém. Templo de Jerusalém. Olha como as coisas vão batendo. Templo de Jerusalém, aqui é a casa de Deus. Vezé Sha'ar Hashamayim, aqui é o portão dos céus. Claro, figurado, mas existe uma verdade espiritual.